Criptomoedas. O que são criptomoedas? Genericamente, uma criptomoeda é um tipo de dinheiro, como as outras moedas com as quais convivemos rotineiramente, com a diferença de ser totalmente digital. Além do mais, ela não é emitida por nenhum governo, como é o caso do real ou do dólar, por exemplo. Mas isso é possível? Para explicar que sim, Fernando Uric, autor do livro Bitcoin, a moeda na era digital, faz uma analogia bem simples. Abre aspas. O que o e-mail fez com a informação, o Bitcoin fará com o dinheiro. Fecha aspas. Antes da internet, as pessoas dependiam dos correios para enviar uma mensagem a quem estivesse em outro lugar. Era preciso um intermediário para entregá-la fisicamente, coisa inimaginável para quem tem acesso a e-mail e outros serviços de mensageria. Algo parecido acontecerá com as moedas virtuais no futuro. Abre aspas. Com o Bitcoin, você pode transferir fundos de A para B em qualquer parte do mundo sem jamais precisar confiar em um terceiro para essa simples tarefa. Fecha aspas. Explica Uric no livro. Embora o Bitcoin seja a moeda digital mais conhecida, o conceito de criptomoeda é anterior a ele. Segundo o site bitcoin.org, mantido pela comunidade ligada ao Bitcoin, as criptomoedas foram descritas pela primeira vez em 1998 por Wei Dai, que sugeriu usar a criptomoeda para controlar a emissão e as transações realizadas com um novo tipo de dinheiro. Isso dispensaria a necessidade da existência de uma autoridade central, como acontece com as moedas convencionais. Para que servem? As criptomoedas podem ser usadas com as mesmas finalidades do dinheiro físico. As três principais funções são servir como meio de troca, facilitando as transações comerciais, reserva de valor, para a preservação do poder de compra no futuro, e ainda como unidade de conta, quando os produtos são precificados e o cálculo econômico é realizado em função dela. O que é mineração? Para entender o que é mineração, é preciso saber que as moedas digitais, como o Bitcoin, representam um código complexo que não pode ser alterado. As transações realizadas com elas são protegidas por criptografia. Como não existe uma autoridade central que acompanhe essas transações, elas precisam ser registradas e validadas uma a uma por um grupo de pessoas que usam seus computadores para gravá-las no chamado blockchain. O blockchain é um enorme registro de transações. Segundo Uric, trata-se de um banco de dados público onde consta o histórico de todas as operações realizadas em cada unidade de Bitcoin. Outras moedas digitais se baseiam nessa mesma tecnologia. Cada nova transação, uma transferência entre duas pessoas, por exemplo, é verificada contra o blockchain, para assegurar que os mesmos bitcoins não tenham sido previamente usados por outra pessoa. Quem registra as transações no blockchain são os chamados mineradores. Eles disponibilizam a capacidade de processamento dos seus computadores para realizar esses registros e conferir as operações feitas com as moedas. Em troca disso, são remunerados com novas unidades delas. Bitcoins são criados conforme os milhares de computadores que formam essa rede e conseguem resolver problemas matemáticos complexos que verificam a validade das transações incluídas no blockchain. Dessa forma, a mineração representa a criação de novas unidades de alguns tipos de moedas digitais. Se mais computadores começam a ser usados para aumentar a capacidade de processamento voltada à mineração, os problemas matemáticos que precisam ser resolvidos se tornam mais difíceis. Isso acontece exatamente para limitar o processo de mineração. Abre aspas. O Bitcoin foi projetado de modo a reproduzir a extração de ouro ou outro metal precioso da Terra. Somente um número limitado e previamente conhecido de bitcoins poderá ser minerado, fecha aspas, explica Uric em seu livro.
Como funciona a variação de preço? Basicamente, o preço das moedas digitais varia segundo a boa e velha lei da oferta e da demanda. Nas épocas em que as criptomoedas ganham mais atenção, é normal que elas sejam mais procuradas pelos investidores, o que amplia o volume de compras e, consequentemente, os preços tendem a subir. Abre aspas. Há somente um número limitado de bitcoins em circulação e novos bitcoins são criados em uma taxa previsível e decrescente, o que significa que a demanda deva seguir este nível para manter seu preço estável, fecha aspas, explica o site bitcoin.org. Por ainda ser um mercado pequeno, poucas operações com criptomoedas são capazes de causar um impacto relevante nas cotações. Em um período de apenas 3 meses em 2017, por exemplo, o preço do Bitcoin saltou de cerca de $4.370 para $13.800. Pouco mais de um ano depois, já havia recuado novamente para $3.500. As cotações, como se vê, podem ser bastante voláteis. Principais criptomoedas. Mesmo o Bitcoin sendo a moeda digital mais conhecida, as duas palavras muitas vezes tidas como sinônimos, existe uma variedade de outros tipos, com características distintas. Conheça as principais criptomoedas disponíveis no mercado. Bitcoin, BTC, a mais conhecida das moedas digitais. Trata-se do primeiro sistema de pagamentos global totalmente descentralizado. Foi desenhado em 2008, em meio à crise financeira global iniciada no mercado americano de hipotecas, com o objetivo de substituir o dinheiro de papel, além de eliminar a necessidade da presença de bancos para intermediar operações financeiras. Segundo o site bitcoin.org, a primeira especificação do Bitcoin e prova de conceito foram publicados em um artigo assinado por Satoshi Nakamoto, pseudônimo de um programador ou grupo de programadores até hoje não identificado. Ele inventou a lógica de funcionamento do Bitcoin, sistema que possibilitou a existência do Bitcoin. No artigo, Nakamoto estabeleceu que haverá no máximo 21 milhões de Bitcoins em circulação. Estima-se que a última moeda será minerada no ano de 2140. Bitcoin Cash. O Bitcoin Cash, BCH, é uma nova versão do Bitcoin original, desenvolvida mais recentemente, em agosto de 2017. Ela foi criada numa tentativa de aperfeiçoar a primeira moeda, que conta com taxas consideradas elevadas e demanda um tempo grande de processamento de cada operação. A diferença principal é que o Bitcoin Cash possui um limite de tamanho de bloco de 8 MB, bem maior que o de 1 MB do Bitcoin original. Dessa forma, as confirmações das transações podem acontecer de maneira mais rápida e também com taxas mais baixas. Isso garante a ela uma escala ainda maior que a de sua predecessora. Quem tinha bitcoins recebeu em suas carteiras a mesma quantidade de Bitcoin Cash quando foi criada. As regras de funcionamento são semelhantes às do ativo original, também com um limite de 21 milhões de moedas. Ethereum. Existem algumas semelhanças, mas também diferenças entre o Bitcoin e o Ethereum, ETH. A moeda digital original, na verdade, se chamava Ether. Em 2016, no entanto, um hacker entrou em uma falha no sistema e, a partir dela, conseguiu roubar o equivalente a 50 milhões de dólares em Ether. Diante de dúvidas sobre o que seria do futuro da moeda, a comunidade que a mantinha optou por criar uma nova rede. O Ether original, alvo do roubo, começou a ser chamado de Ethereum Classic, e a moeda que começou a circular na nova rede ganhou o nome de Ethereum. Com o apoio da comunidade, ela vale mais que a sua primeira versão.
Originalmente, o Ether não foi criado para ser uma moeda digital como o Bitcoin. A ideia era que ele se tornasse um ativo para recompensar os desenvolvedores pelo uso da plataforma Ethereum em seus projetos. Trata-se de uma plataforma descentralizada utilizada para executar contratos inteligentes, que são operações realizadas automaticamente quando certas condições são cumpridas. O blockchain também é a base para a validação das transações com Ethereum, para garantir a segurança e ainda evitar fraudes. Assim como no caso do Bitcoin, a criação de novas moedas também se baseia no processo de mineração. Hoje, o Ethereum está entre as criptomoedas mais negociadas do mundo. Tether. Oposto do Bitcoin e outras moedas digitais, o Tether USDT, lançado em 2014 por uma empresa de mesmo nome, é uma stablecoin, porque tem lastro em uma moeda física. A proposta dessa criptomoeda é de manter uma paridade com o dólar americano. Ou seja, para cada Tether emitido, é preciso haver um dólar equivalente em caixa. Desde que a criptomoeda foi lançada, porém, especialistas questionam a paridade, já que a empresa não oferecia transparência sobre como fazia para segui-la. Em 2019, veio o anúncio que nem todo Tether está realmente lastreado em um dólar. Segundo a empresa, 100% deles são garantidos, mas não apenas por moeda tradicional, como também por equivalentes de caixa e outros ativos ou recebíveis de empréstimos feitos pela Tether a terceiros. O Tether tem a característica de ser uma moeda estável que representa moedas físicas no mundo digital. Devido à menor volatilidade, ele se tornou uma boa opção para realizar transferências entre sistemas e com diferentes criptomoedas. Assim, investidores se protegem das variações de preço de outros ativos e evitam o risco de ter perdas significativas durante essas operações. O Tether é predominantemente negociado na Bitfinex, uma grande bolsa de criptomoedas que tem acionistas e executivos em comum com a Tether, a empresa controladora da moeda. Embora possua algumas vantagens em relação a outros ativos digitais, já esteve envolvido em grandes polêmicas. Já existiu, por exemplo, uma acusação da Procuradoria-Geral de Nova York de que a Bitfinex teria usado reservas do Tether para cobrir um rombo de 850 milhões nas suas contas a partir de 2018. Outra suspeita é de que a moeda tenha sido utilizada por um especulador em operações para manipular o preço do Bitcoin no mercado, com conhecimento ou até envolvimento da Bitfinex. São acontecimentos ainda por esclarecer. Ripple. O Ripple, XRP, é um protocolo de pagamento distribuído criado em 2011. E a moeda desse sistema é a XRP. Uma característica da plataforma Ripple é suportar na sua rede outros tokens, representando moedas tradicionais e até outros bens. A ideia é que o sistema permita realizar pagamentos seguros e instantâneos. Criado pelo desenvolvedor Ryan Fugger, o empresário Chris Larsen e o programador Jed McCaleb, o Ripple foi criado em 2012. Não se trata apenas de uma moeda, mas de um sistema em que qualquer moeda, incluindo a criptomoeda mais conhecida, o Bitcoin, possa ser negociada. Em certa medida, o funcionamento Ripple se assemelha em algum grau ao dos bancos, por aceitar vários ativos e facilitar a realização das transações. Exatamente por isso, o Ripple vai ao oposto do discurso sobre as moedas digitais em geral, que tem como ideal a não dependência do sistema financeiro tradicional para realizar operações. Outra característica diferente do sistema é que não há um processo de mineração, como no caso do Bitcoin e do Ethereum. Litecoin. O Litecoin, LTC, foi criado em 2011 por um ex-funcionário do Google,
chamado Charlie Lee, e tem muitas características semelhantes ao Bitcoin. A principal diferença está no processo de mineração, que busca reduzir o tempo necessário para confirmar transações feitas com a moeda. A intenção é de que seja mais fácil para qualquer pessoa participar do processo de criação de novos Litecoins. Pelo fato do processamento mais rápido de transações, o Litecoin é considerado uma alternativa melhor para a realização de operações no dia a dia. O Bitcoin, por sua vez, funcionaria melhor como uma reserva de valor. O Litecoin foi projetado para produzir mais unidades, com um limite de 84 milhões de moedas contra 21 milhões do Bitcoin.